Na exposição do Evangelho de Mateus, capítulo 5, Sermão do Monte. E nessa manhã eu peço que você abra sua Bíblia, dos versículos 27 ao versículo 30 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5, 27 a 30. Mateus 5, 27 a 30, nos diz assim a palavra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, porque é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a, jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por tudo que ouvimos já aqui nessa manhã, a Tua palavra lida, as orações feitas, os cânticos que entoamos ao Senhor como fruto da salvação em Cristo Jesus. Nós bendizemos o Teu nome por Tua palavra, por contarmos com o Teu Espírito que a conduz ao nosso coração, que ilumina os nossos olhos para que compreendamos aquilo que é vontade do Senhor para nós. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos fale ao coração, então, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, amém. Você não é um objeto. Amém? Você não é um objeto. Você não é descartável. Na verdade, isso parece óbvio para a gente, né? A gente sabe dessas coisas. Nós não somos objetos. Nós não somos descartáveis. No entanto, irmãos, nem sempre nós enxergamos o próximo dessa maneira. Desde a queda em Gênesis capítulo 3, o homem perdeu a perfeita consciência de quem é o seu próximo, de quem é o outro. Antes da queda, por amar a Deus acima de todas as coisas e crer na sua palavra, o homem vivia então aquilo que é vontade de Deus e o homem se relacionava com a sua esposa como Deus havia lhe ordenado. Por amar a Deus e por Deus ser a referência do relacionamento, o homem era então primeiro para Deus, para depois ser para o seu próximo. O Senhor deixou claro como ele deveria se relacionar com a sua mulher e como um deveria ser para o outro então nessa relação. Aquilo que viviam com o Senhor servia como a definição daquilo que eles deveriam então viver um para com o outro. Não existiam desejos mesquinhos, luta por afirmação do sexo masculino sobre o feminino ou vice-versa. Não havia inversões nos papéis. Seu relacionamento era perfeito e eles não se envergonhavam de estarem totalmente desnudos diante um do outro e diante do Senhor. Viviam sem máscaras, viviam em verdade, em integridade. Gênesis 2, 25 nos afirma o seguinte: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A partir da queda, há uma mudança drástica em todas as áreas da existência humana. E a maneira como ele se relaciona com o sexo oposto não foi diferente. Foi atingida pelo pecado também. E por passar a amar mais a si, confiar em seu discernimento, o homem então passa a distorcer a sua relação com o próximo também. Um dos aspectos que vem imediatos à queda, em Gênesis 2:25, nós lemos aqui uma afirmação positiva: um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Porém, Gênesis 3:7 já nos diz o oposto disso, nos traz uma afirmação negativa e diz o seguinte: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A nudez estava exposta, mas não apenas a nudez física. A vergonha do coração estava exposta.
Tudo aquilo que primeiro havia sido estabelecido por Deus no coração estava completamente contaminado pelo pecado. E eles passam agora a olhar um para o outro com desejos mesquinhos. O próprio Senhor, quando anuncia as suas maldições, ele diz que o desejo da mulher será para com o seu marido e ele a governará. E não pense que é uma afirmação em que, que coisa linda, a mulher desejará sempre o seu marido, mas o que está no texto é que o desejo da mulher será sempre dominar sobre o seu marido e ele a governará. Nós temos estabelecido agora uma guerra entre os sexos. No entanto, irmãos, eles também olham um para o outro com desejos que antes não se olhavam. Enquanto a gente olha o capítulo 2 e percebe ali Adão, quando contempla a sua esposa pela primeira vez, tendo ali a primeira poesia da Escritura, poetizando ali aquele encontro, Adão diz: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Agora eles se envergonham de estarem um na frente do outro. Em nossos dias, irmãos, um dos aspectos que mais deixa clara essa verdade é a objetificação das pessoas. Nossa sociedade é extremamente sexualizada. Por não ter mais a lei de Deus como normativa para a sua vida, pessoas se tornaram cada vez mais ávidas por terem os seus desejos saciados, seu ego acariciado, de alguma forma sentirem-se poderosas, prezadas, e para isso a propaganda de si é muito forte. Satisfaça-se, seja feliz, alcance os seus desejos e, se necessário for, use pessoas para isso, ainda que não se pregue isso de maneira tão explícita, mas está implícito. Use as pessoas. E isso, irmãos, diz respeito também às relações íntimas entre o homem e a mulher. A moda dos nossos dias prega a valorização dos decotes. As músicas dos nossos dias pregam a sensualidade. Os filmes dos nossos dias, por mais que a classificação do filme seja livre ou determinadas idades possam assisti-los, são filmes vergonhosos. Nós jamais, como adultos, deveríamos assisti-los, muito menos os nossos filhos. A maior parte dos desenhos animados hoje em dia, que no nosso tempo era muito mais Zé Comé e Catatal e coisas do tipo, eles estimulam não só a desobediência aos pais, mas eles estimulam também a precocidade das relações entre os meninos e meninas e muitas vezes entre crianças do mesmo sexo. Objetos, eles têm um valor funcional, irmãos. Eles existem para uso, descarte, substituição e por aí vai. O ser humano não. Para os irmãos terem uma ideia, a indústria da exploração de filmes, sites com conteúdo sexual, lucra só nos Estados Unidos cerca de 13,3 bilhões de dólares ao ano. 13,3 bilhões de dólares ao ano. É maior do que a NFL, a NBA e a NBL juntas. Ou com uma movimentação de dinheiro maior que o Google, a Microsoft, a Amazon, o eBay, o Yahoo, a Apple e a Netflix juntos, anualmente. Para os irmãos terem uma ideia. O poder mundial dessa indústria é de 97 bilhões de dólares, maior do que o PIB de muitos países. É espantador esses números, irmãos. Os olhos passam a ser guiados pela imoralidade, a imoralidade passa a conduzir o coração e, consequentemente, isso será exposto em atos imorais. E qual a base de tudo isso? A objetificação do ser humano. É assim que a multidão enxerga as pessoas, objetos. Mas não é só a multidão que enxerga assim as pessoas. Quando nós lembramos, por exemplo, do texto de Juízes, nós percebemos ali aquilo que conhecemos como a espiral descendente. Isso significa que eles deixaram a lei do Senhor, deixaram de adorar o Senhor, eles passaram a se contaminar com falsos deuses, e esses falsos deuses, então, os conduziu a viver de acordo com os ímpios que habitavam aquela terra. Eles não obedeceram à voz do Senhor, eles não expulsaram os moradores da terra, eles não se apossaram da herança que o Senhor lhes deu. Antes, eles passaram a uma relação íntima. Os pais entregavam as suas filhas em casamento e muitas vezes tomavam as filhas dos ímpios que habitavam a terra também em casamento para os seus filhos, e isso trouxe abominação ao povo do Senhor.
Nós encontramos ali um homem chamado Sansão, por exemplo, que vivia conduzido por seus olhos. Aquilo que os olhos de Sansão viam conduzia o seu coração a tomar aquelas mulheres para si, e nós vimos ali como a corrupção tomou conta do coração dele e como foi desastrosa a sua jornada enquanto juiz de Israel. Mas nós temos no capítulo 19 ao capítulo 21, uma das piores histórias na narrativa de Juízes, mas não só de Juízes, em toda a Escritura. O capítulo 19 ao capítulo 21, ele não acontece, irmãos, como, por exemplo, o seu comparativo com Sodoma e Gomorra, que aconteceu com povos ímpios que não conheciam ao Senhor. Como falei na classe dos adolescentes semana passada, ele aconteceu no acampamento da igreja. Ele aconteceu no arraial do povo do Senhor. Não eram povos estranhos. Ele aconteceu com a tribo de Benjamim. E percebam que aquele episódio tão triste, onde uma mulher é abusada durante toda a noite por homens ímpios que faziam parte da tribo de Benjamim, na cidade de Gibeá, eles fizeram tudo aquilo não de uma hora para outra. O mal não apossou do coração deles, eles não foram entregues àquela disposição de uma hora para outra, mas pequenas gotas foram ministradas ao coração deles ao longo dos anos, ao ponto daqueles homens não prezarem mais pela lei do Senhor, ao ponto de se cometer tamanho absurdo em Israel como nunca foi visto. Meus irmãos, é a esse ponto que o pecado pode conduzir o nosso coração. Mas não somente em Juízes. Nós temos, por exemplo, o episódio de Davi, enquanto os reis estavam em guerra e saíam junto com seus exércitos para a guerra. Davi, ele esquece do Senhor, esquece da sua vocação e ele não vai para a guerra. Ele envia Joabe e o seu exército para a batalha e ele fica no palácio. E ele fica passeando na varanda do palácio quando ele contempla ali uma mulher. E ele busca saber quem é aquela mulher. E o relato que chega aos ouvidos de Davi é Batseba, mulher de Urias, o heteu. Mas Davi despreza completamente o fato daquela mulher ser casada. Ele é conduzido por seus olhos e suas mãos então passam a tomar o pecado e a praticar o pecado com aquela mulher. Ele não apenas comete adultério, mas quando recebe a notícia de que aquela mulher está grávida, havia concebido, Davi arquiteta todo um plano para que o seu marido regresse da batalha, durma com a sua esposa e pense posteriormente que de repente o filho é dele. Urias, por ser fiel ao Senhor, fiel ao exército do Senhor, sabendo que a arca do Senhor, o povo do Senhor estava no campo de batalha, ele não se deita com a sua mulher. Mesmo após Davi tê-lo embriagado, ele não vai até a sua casa. E Davi então escreve uma sentença de morte, cujo Urias é o portador dessa sentença, entrega a Joabe, e ali nós sabemos a história. Meus irmãos, é assim que o povo do Senhor passa a se conduzir quando abre mão do seu relacionamento com o Senhor, da obra perfeita de Cristo na cruz. É por isso que nós encontramos no texto de Deuteronômio tantas palavras, irmãos, descritas por Moisés: recordar-te-ás, lembrem-se, não esqueçam, porque facilmente a nossa mente e o nosso coração esquece o Senhor, esquece a sua lei, e quando nós esquecemos do Senhor, esquecemos dos seus feitos salvíficos, esquecemos a sua palavra, irmãos, alguém assume o controle do nosso coração, e nós passamos a viver como os benjamitas, como Davi viveu e como tantos outros personagens na palavra de Deus tristemente viveram. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, irmãos, porque ela não conta a história de heróis perfeitos. Ela conta a história de gente como eu e como você. Gente carente da graça de Deus. E gente que tem uma cerviz muitas vezes dura, que precisa ser quebrada, que precisa ser dobrada. Um crente, irmãos, ele não caminha de pé diante do Senhor com olhos altivos, com a cabeça erguida. Um crente deve caminhar sempre de joelhos diante do Senhor, humilhado, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe das tendências do seu coração. Ele sabe do pecado que habita em si. E ele graciosamente é humilhado pela graça de Deus e convidado agora a caminhar, não mais olhando para si, mas olhando para a cruz de Cristo, autor e consumador da nossa fé.
Nós temos visto, irmãos, na exposição do Sermão do Monte, como Jesus passa a distinguir os discípulos da multidão. Ainda que Jesus estivesse pregando e a multidão estivesse toda ali ouvindo o Sermão da Montanha, e como nós temos aqui narrado no final do Sermão do Monte por Mateus, elas estavam maravilhadas, porque Jesus expôs a palavra como quem de fato tem autoridade. Irmãos, as multidões, elas não estavam ali buscando de fato um relacionamento com Cristo. Jesus nunca se encantou com as multidões, e nós já falamos sobre isso aqui. No entanto, os discípulos estavam sendo distinguidos da multidão. O Sermão do Monte, na verdade, é esse chamado ao discipulado. É essa vida do reino que passa a ser vivenciada por aqueles que já são bem-aventurados, por aqueles que gozam da paz com o Senhor por meio da obra perfeita de Cristo, por aqueles que são chamados a essa novidade de vida, que foram resgatados de um império de trevas, de uma obediência ao próprio coração, de uma obediência ao mundo, de uma obediência ao diabo, e foram transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Por isso esses homens e mulheres são felizes. E Jesus diz então que eles são bem-aventurados, eles são satisfeitos, eles têm paz com Deus. Vimos que Jesus não veio então revogar a lei, como talvez muitos afirmassem. Ele é pregador de novidades. Não, Jesus não veio revogar a lei, Jesus veio cumprir a lei. E aqui mais uma vez Jesus trata sobre um dos mandamentos da lei do Senhor, que era mal compreendido e também mal ensinado. Nós vimos aqui como o Senhor trata o ensino da palavra e como Ele condena o ensino errado das Escrituras. E aqui Jesus então trata sobre o 7º mandamento, e é sobre isso que nós pensaremos aqui, trataremos aqui nessa manhã, sobre o seguinte tema: a lei perfeita e corações imorais. A lei perfeita e corações imorais. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero perceber com vocês a imoralidade em si. E para isso, mais uma vez, volte os seus olhos ao versículo 27 e ao versículo 28. Nos diz assim a palavra do Senhor: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Perceba que o 7º mandamento, como o pastor Cláudio expôs aqui há algumas semanas, ele abrange não só uma relação adúltera, onde um homem casado ou onde uma mulher casada se envolve com outra pessoa, mas é muito mais abrangente que isso. Diz respeito a qualquer prática, qualquer intenção que esteja fora daquilo que é o plano original de Deus para ser vivenciado dentro do casamento. Ou seja, fornicação, pornografia ou qualquer tipo de envolvimento que não tenha como base o pacto, a aliança do casamento, está debaixo então da condenação do 7º mandamento. Note que aqui Jesus, ele trata sobre um aspecto muito importante. Ele fala sobre olhar. E nós sabemos muito bem, irmãos, o que os fariseus ensinavam. Os fariseus, eles condenavam as práticas, aquilo que nós chamamos de a ponta do iceberg, aquilo que os olhos podem ver. Então, alguém que olha não só a grama mais verde do vizinho, mas que pula a cerca e invade a casa do vizinho. Para os fariseus, o adultério dizia respeito a práticas externas, às vias de fato, aquilo que é considerado por nós como ato consumado. Só que a palavra de Deus e a lei do Senhor desde o início, ela não tem apenas o caráter punitivo para aqueles que ultrapassam os limites impostos pelo Senhor, mas ela também revela o que existe no coração. Porque nesse sentido, irmãos, todos se tornam indesculpáveis diante de Deus, porque todos os homens possuem essa inclinação no coração. Pastor Cláudio expôs muito bem aqui que, principalmente os homens, eles são conduzidos pelos seus olhos. E aqui o Senhor Jesus, ele trata sobre os olhos. E a questão dos olhos aqui, quando nós percebemos como esse verbo está colocado aqui, ele é posto no presente ativo, ou seja, ele tem um sentido contínuo de alguém que permanece olhando, e ele tem um sentido ativo, ou seja, a pessoa é o próprio agente dessa ação. Ela não está sendo simplesmente estimulada, ainda que falemos sobre isso daqui a pouco, sobre os estímulos que recebemos, mas nesse sentido a pessoa decide olhar.
E quando ele alia a palavra impura aqui, essa palavra que é traduzido como impuro, na verdade ela tem a ver com os desejos, ela tem a ver com as vontades, e não necessariamente está ligada à palavra concupiscência aqui. Ela está muito mais ligada a almejar algo, a desejar algo, a querer algo. Em alguns textos do Novo Testamento, esse querer algo é algo bom. Mas perceba que esse algo bom é pirateado no coração das pessoas. E passa a se desejar aquilo que não se pode desejar, aquilo que não é lícito desejar. Passa-se a olhar e de forma constante, de forma dinâmica, aquilo que não deveria se olhar. Jesus ele faz uma teologia dos olhos. Por exemplo, quando nós abrimos aqui a Escritura, se você puder adiantar algumas páginas ao capítulo 6, o Senhor Jesus ele trata sobre os olhos também. Ele fala no versículo 22 e no versículo 23 sobre os olhos. Veja o que o Senhor Jesus diz, capítulo 6, 22 e 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Perceba, irmãos, o risco desse olhar. Se os olhos são bons, a gente pode contemplar as coisas criadas pelo Senhor e perceber no Senhor, e perceber nas coisas a beleza do Senhor. E há uma diferença nisso. Nós podemos contemplar a criação de Deus e nós podemos, inclusive, olhar para os nossos filhos, olhar para a nossa esposa, olhar para amigos e elogiá-los. Claro, né? A gente não vai sair por aí dizendo a todo mundo, né? Como você é bonito, como você é bonita, mas a gente pode contemplar a beleza do Senhor nessas coisas. No entanto, irmãos, aqui Jesus trata sobre um outro tipo de olhar, que é esse olhar impróprio, que é o olhar cobiçoso, que é o olhar insatisfeito. É o olhar de alguém que não consegue contemplar a vida com as lentes do Evangelho e passa a contemplar a vida como um ímpio contempla. E essa é a maneira da multidão contemplar. Ainda que muitas vezes, por causa da religiosidade que eles possuíam, não chegassem às vias de fato, mas o seu coração era alimentado pela concupiscência, o seu coração era alimentado por desejos impuros. E eles mantinham esses desejos no coração. É tipo aquela coisa, ninguém sabe, ninguém está vendo. Estou sozinho aqui, ninguém jamais vai saber. E vive-se então um tipo de ateísmo prático, porque ninguém está vendo, mas esquece-se de que o Senhor está presente, de que Ele não é apenas onipresente, mas é onisciente. As motivações, as intenções, os pensamentos, o Senhor conhece muito bem. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. O adultério acontece no coração. Em Marcos, no capítulo 7, alguns fariseus e escribas questionavam porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. E o Senhor Jesus faz questão de afirmar essa verdade, porque as coisas procedem de dentro do coração, logo o dolo, o adultério, as impurezas, a inveja, a cobiça, o assassinato, essas coisas procedem do coração. E como Salomão nos alerta em Provérbios capítulo 4, versículo 23, do coração procedem as fontes da vida. Versículo 29, no versículo 30, nós temos então como tratar a imoralidade. Se nós vimos a imoralidade em si, onde ela habita, o Senhor Jesus então ensina como tratar a imoralidade sexual. Versículo 29 e o versículo 30, eles nos dizem o seguinte: se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a, jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Há alguns bons anos atrás, uma pessoa que trabalhava num CAPS, ela contou a história de um rapaz que estava recebendo tratamento ali,
e ele era cego de um olho. E aí as pessoas resolveram contar a história dele, e depois, até conversando com aquele rapaz, ele disse assim: antigamente meu nome era tal, hoje meu nome é tal. E eu arranquei o meu olho porque ele me levava a pecar. Não é sobre a mutilação que o Senhor Jesus está tratando aqui. Não é sobre você chegar em casa agora e fazer como aquele rapaz fez, furar o seu olho, porque isso não resolverá o problema do seu coração. A sua mente continuará imaginando. De alguma forma, os seus ouvidos continuarão ouvindo. E os seus sentidos continuarão dentro de processos de estímulo. Não é arrancar o olho ou simplesmente amputar uma mão. Mas o Senhor Jesus, irmãos, está tratando sobre a radicalidade, como nós devemos tratar o nosso pecado. Nós não podemos brincar com o nosso pecado. Veja, nós falamos um pouco sobre o olho aqui, mas não apenas o capítulo 6, o versículo 22 e 23, mas em sua primeira carta, no capítulo 2, o versículo 16, o apóstolo João diz que a concupiscência dos olhos procede do mundo e não de Deus. Ele trata sobre a soberba da vida, a concupiscência da carne, mas ele traz essa afirmação sobre a concupiscência dos olhos. Não procede do Senhor, procede do mundo. Quando nós observamos e lembramos lá o texto de Gênesis capítulo 3, nós percebemos essa teologia de João, e eu penso que João está aplicando a lembrança daquilo que aconteceu em Gênesis 3. Nós percebemos ali a mulher, quando ela, depois de seduzida pelo diabo, ela olha para aquela árvore com olhos diferentes, vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos. O fruto era bom para se comer, desejável para dar entendimento. Ela tomou e comeu e deu ao seu esposo, e ele comeu também do fruto. Note, irmãos, que existe sim uma teologia dos olhos. O Senhor, Ele trata na Escritura sobre aquilo que olhamos. Eles são, de fato, a lâmpada do corpo, e nós precisamos cuidar dos nossos olhos e cuidar do nosso coração. Mas nós temos também aqui a ação imediata. O olho, ele vê. O coração passa a cobiçar e o olho responde ao coração olhando e contemplando de forma indecente, indecorosa, impura. E as mãos agora saem para realizar aquilo que os olhos viram e que se tornou uma agenda do coração. A mão tomou do fruto e deu ao seu marido, as mãos obedecem. O coração deseja aquilo que os olhos veem, e então passa-se a cobiçar, e não só a cobiça, mas o desejo de realizar. Tiago, na sua carta, ele diz: ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque o Senhor não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E a cobiça, depois de haver consumado, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus irmãos, é esse o caminho da destruição, e Tiago, quando escreve a sua carta, está escrevendo para crentes. Gente como eu, gente como os irmãos que estão aqui nessa manhã, ou que estão acompanhando pela transmissão desse culto. Meus irmãos, nós temos os pés de barro, e o que o Senhor nos alerta na sua palavra é cuidarmos do nosso coração, a cuidarmos dos nossos olhos, porque existe ainda a presença do pecado dentro de nós, e se o pecado for alimentado, se nós não formos cheios da Escritura, cheios do Espírito de Deus, nós seremos conduzidos assim como a multidão se conduz. Jesus, ele trata com radicalidade o pecado. Jesus, ele não está brincando com o pecado. As desculpas dos nossos dias, muitas vezes nós recebemos pessoas, conversamos e até nós mesmos. Olha, eu não sei o que é que está acontecendo, eu escuto sobre devoção, sobre oração, sobre leitura da palavra, mas eu não tenho tanta vontade assim. Eu escuto chamando do púlpito, às vezes um irmão ou outro encontra, olha, vamos trabalhar em tal ministério, vamos servir, mas eu não tenho tanta vontade assim. Sabe por quê, irmãos? De alguma forma nós estamos alimentando como se nossos pecados fossem animaizinhos de estimação. Pode colocar o seu coração diante da palavra do Senhor e você vai perceber que você está brincando com o pecado, que de alguma forma nós brincamos com o pecado. Irmãos, quando não há o desejo pela oração,
quando não há o desejo pela leitura da palavra, quando o nosso relacionamento tão caro, tão precioso com o Senhor, não pulsa no nosso coração, irmãos, de alguma forma nós estamos nos prostrando diante de outro Deus. De alguma maneira, a nossa adoração está conduzida a outro Deus, a um falso Deus. E nós nos dedicamos a Ele. E nós pagamos as nossas ofertas e dízimos para esse falso Deus. Muitas vezes a velocidade da internet precisa ser aumentada, porque os filmes são picantes e eu não posso ver nada travando ali. Muitas vezes serão as conversas, muitas vezes serão os encontros, que começam como pequenos relacionamentos amigáveis no trabalho, que começam com conversas, muitas vezes, que os crentes reputam como, não, eu estou aconselhando uma amiga do trabalho, um amigo do meu trabalho. Irmãos, são tantos casos de queda. Não, mas era só um cafezinho na hora no intervalo lá. Não era nada demais, a gente estava só conversando e de repente a coisa foi avançando. É claro que vai avançar. E no fundo, irmãos, todos nós sabemos que essas coisas avançam. Mas nós passamos a fazer aquilo que Tiago fala. Nós somos seduzidos e atraídos. É como um peixe que vê ali a isca na ponta do anzol e está tão fácil, e ele diz assim, não, é só uma mordidinha, não vai dar nada demais. E o final dele é a panela da sua casa. E assim, somos muitos de nós. É o primeiro acesso. A quantidade de crentes hoje que são envolvidos com pornografia, irmãos casados, e não só homens, mulheres também. A quantidade de crentes que muitas vezes são seduzidos por aquelas historinhas românticas de filmes e ficam ali com ilusões na sua mente, completamente absorvidos da realidade, desejando aquela vida, cobiçando que o marido seja assim ou que a esposa seja assim, e de repente agora encontram na jornada alguém que se parece tanto com a pessoa daquele filme. E são inclinadas a desejar aquilo que Deus não lhe deu. Precisamos guardar o nosso coração, irmãos, e não brincarmos com o pecado. Precisamos tratar de forma radical com o nosso pecado. Porque foi por ele que o Senhor Jesus foi até aquela cruz. Deus não estava considerando o nosso coração, o pecado do nosso coração, como alguma coisa de menos. Deus não estava olhando para o nosso pecado e simplesmente dizendo assim, olha, eu vou passar um cheque para pagar o pecado dele. Eu vou fazer uma doação de algumas galáxias para pagar o pecado dele. Não, irmãos, Deus enviou o seu próprio Filho, àquela cruz, para morrer em nosso lugar, para sofrer a penalidade do nosso pecado, para imputar sobre nós uma justiça que é dele, que nós jamais alcançaríamos, porque nós sabemos o que o nosso coração é. No entanto, nós não podemos olhar para tudo aquilo que Cristo fez na cruz e considerarmos como sendo algo de menos. E desconsiderarmos aquilo que Cristo fez, o seu precioso sangue derramado em nosso favor. Irmãos, se a verdade da cruz, a verdade da ressurreição não satisfaz o nosso coração, não gera no nosso coração essa alegria, esse contentamento no Senhor, se a vida de Cristo, irmãos, não pulsa no nosso coração, alguma coisa está errada. Ou de alguma maneira estamos entregues a um ídolo, vivendo aquilo que não é a vontade de Deus para a nossa vida, ou não conhecemos ao Senhor. Talvez estejamos acostumados com o caminho da igreja, talvez estejamos acostumados a ouvir sermões, talvez nos acostumamos a ler livros e a gostar de determinadas programações, mas como os fariseus daquela época, irmãos, reputamos o pecado grave e o ato em si, mas nutrimos no nosso coração aquilo que é abominável diante de um Senhor que é santo, que sonda e conhece o nosso coração.
O Senhor Jesus está tratando o coração dos discípulos. Ele está tratando o nosso coração. Algumas aplicações, irmãos. Em primeiro lugar, cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração. Cuidado com aquilo que você entrega como alimento para o seu coração. Irmãos, precisamos ser radicais. Cuidado com os filmes que você assiste. E de repente, na nossa mente, a gente olha e diz assim, né? Pastor, o que é que pode e o que é que não pode? A gente gosta dessas coisas, né? Crente gosta dessas coisas. O que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer? Talvez nós precisemos lembrar daquilo que é puro, daquilo que edifica. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se de repente você se depara, você pagou o seu ingresso, você está lá na sala de cinema, e se aquilo não edifica, se aquilo ali não existe louvor nenhum da parte do Senhor, se aquilo ali não alimenta o seu coração com a proposta de uma vida mais santa, você não é obrigado a ficar lá. Se de repente a rede social que você acessa tenta o seu coração, se de repente pessoas que você segue, elas servem como uma tentação para o seu coração, você pode deixar de seguir. Ou você pode desinstalar a rede social do seu telefone. Sabe por quê, irmãos? Jesus disse que quando nós conhecemos de fato a verdade, verdadeiramente nós somos livres, nós não somos mais escravos dessas coisas. Eu não preciso dessas coisas para ser vivo, para me sentir vivo, para me sentir alguém. Eu não preciso cair dentro daquela balela de que quem não é visto não é lembrado. Você não precisa disso, nem eu preciso disso. Nós não somos mais escravos dessas coisas. Percebe como o Evangelho trata o nosso coração? É bonito nós lermos na palavra que Cristo nos libertou, mas será que de fato nós experimentamos, irmãos, essa libertação do Evangelho? Veja, nem eu nem você, nós não somos mais escravos do pecado. Nós fomos libertos por Cristo. Então, tudo aquilo que a multidão muitas vezes impõe sobre nós, nós podemos dizer não, porque nós não somos mais escravos. Eu não preciso mais, entenda, quando eu digo eu não estou falando necessariamente de mim, eu estou usando de forma mais genérica. Eu não preciso mais ficar com uma pessoa usando a desculpa de que o tempo já passou, de que eu já vivi tanta coisa, e que isso agora justifica o meu pecado. Às vezes você conversa com pessoas mais velhas, que ou ficaram viúvas, ou que se divorciaram e dizem assim, pastor, olha, eu já conheço o que é a vida, fulano de tal já conhece o que é a vida, então não tem problema nenhum nós fazermos um test drive para saber se é isso mesmo que nós queremos. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. É comum no mundo os meninos, quando entram na adolescência, os pais começarem a dizer assim, olha, você precisa de um rito de passagem. E você precisa conhecer uma mulher. Mas isso é desprezar o sentido de que aquela mulher é a imagem de Deus. Não, mas ela já está lá para fazer isso. Não importa, eu não devo ter participação com aquilo. Nem devo estimular os meus filhos ou criar os meus filhos nessa perspectiva. Pastor, é porque a minha história é triste, eu não me converti, eu não nasci na igreja, eu vim de uma situação muito difícil, então meu filho conhece os tios, os amigos que contam para ele a minha história, mas você tem uma nova história. E você pode apontar a história do passado com as marcas que ficaram no seu coração. E contar para eles a desgraça que foi a sua vida antes de conhecer a graça de Cristo, e não usar isso como justificativa para que ele agora possa experimentar de repente de forma minimizada coisas terríveis que você viveu lá atrás.
Um ciclo foi quebrado, irmãos, uma nova história foi inaugurada com o Evangelho de Cristo. Nós temos uma nova vida em Cristo. Essas são desculpas que muitas vezes são levantadas nos nossos dias. Irmãos, tudo aquilo que não foi estabelecido pelo Senhor para ser vivido, desfrutado no casamento, é pecado, irmãos. Eu sei que muitos jovens e adolescentes vão me olhar torto depois disso que eu vou dizer. Mas veja, muitos adolescentes e jovens começam namoros e passam a desfrutar de aspectos no namoro que só é permitido aos casados. E eu não estou falando de relações sexuais em si. Deus é um Deus que se revela a nós por meio das alianças. Em Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, quando trata-nos como gentios, ele diz que nós estávamos alheios à vida de Deus. Nós não éramos participantes das alianças, mas em Cristo nós fomos inseridos. E nós agora passamos a desfrutar, por causa de Cristo, das bênçãos das alianças feitas pelo Senhor e da aliança estabelecida no próprio Senhor Jesus. Irmãos, nós só temos o privilégio de desfrutar depois de termos sido inseridos por meio de Cristo. Existem intimidades que só deveriam ser desfrutadas após uma aliança, um pacto, um compromisso ser estabelecido. E isso é algo, irmãos, que nós devemos ensinar aos nossos filhos desde cedo. Casais de namorados não passam de irmãos em Cristo. Ele não tem direito sobre ela, como qualquer outro irmão da igreja não tem. Da mesma forma, ela não deveria ter nenhum direito a mais sobre ele, assim como qualquer outro irmão ou irmã da igreja não tem. Estão debaixo da tutela dos seus pais. Se são membros da igreja, estão debaixo da tutela dos pastores, da liderança estabelecida na igreja. Mas muitas vezes, irmãos, nós somos absorvidos pela cultura do mundo e passamos a reproduzir essa mesma cultura dentro da nossa casa. E até mesmo questionamos os nossos filhos. Você já tem 12 anos, não namora ainda? Você já tem 13 anos, já está na hora, meu filho. É como se para nós fosse um rito de passagem também. Nós temos medo das ideologias, nós queremos que os nossos filhos de alguma forma se afirmem da maneira errada. Irmãos, falo como um pastor que durante 14 anos foi pastor de adolescentes. A quantidade de namoros onde o tempo passava e passava e passava, e às vezes namoros curtos, onde as coisas passavam de uma maneira tão acelerada, as intimidades aumentavam e cresciam, e daqui a pouco você tinha 2 crianças sentadas na sua frente dizendo assim: olha, mas eu não sei mais o que fazer. E eu dizia assim: acaba. Você tem um plano, meu filho? Qual é o seu plano? Não, eu estou na faculdade, terminando a faculdade, estou prestes a começar um trabalho e quero namorar sua filha. Então, beleza. Quem são seus pais? Vamos sentar aqui. Depois de uns bons golpes de jiu-jitsu que eu aprenderei com o Jeter. Mandei até um vídeo para ele ontem, mostrando como é que se faz com namorado de filha. Aí depois disso, a gente vai conversar. Para que de repente até o primeiro beijo, sabe aquele beijo da fotografia? Tenha um significado de fato. Não seja apenas para marcar fotografia em álbum, mas que seja para delimitar no coração: aqui e agora, depois da aliança estabelecida, nós podemos desfrutar um do outro em paz, segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, vejam como isso é sério. Cuidado com o seu ensino e com o falso ensino da psicologia dos nossos dias. Não ponha senha no celular do seu filho. É a privacidade dele, não acesse, não fiscalize. Ele pode ficar complexado, não. Quem paga a conta é você. O filho é seu. Você, como pai, tem direito.
Jamais deveria haver um computador, um smartphone livre na mão do seu filho. Deve sim, irmãos, haver o nosso cuidado, mas não é apenas reprimindo nesse sentido, mas pastoreando e ensinando desde cedo o valor do ser humano diante de Deus. A seriedade como nós devemos tratar o nosso coração e devemos tratar o outro também. Porque, irmãos, se nós não tratarmos, essas coisas se ampliam, se amplificam com o tempo. E o percentual de jovens evangélicos no Brasil que vivem uma vida sexual ativa antes do casamento já beira 80%, irmãos. 80%. Ensinem os seus filhos desde cedo. Cuidado com seu coração. Em segundo lugar, trate com seriedade o seu pecado, seja radical. Sua satisfação está no Senhor Jesus. Se alegre com a boa nova do Evangelho. Encha o seu coração com a palavra de Deus. Encha o seu coração com as verdades que apontam para essa nova vida. Colossenses capítulo 3, pensem nas coisas lá do alto, busquem as coisas lá do alto, porque nós morremos com Cristo. Ressurgimos com Ele para uma nova vida. Não para vivermos mais aprisionados, vestindo as velhas roupas do pecado. Cuidado com aquilo que você expõe. Existem exposições, irmãos, que só deveriam acontecer do marido para a esposa. Cuidado com aquilo que o mundo afirma sobre o que é a moda. Irmãos, nós precisamos viver uma vida com modéstia, com decência. Trate com radicalidade essas coisas. Avalie muito bem o porquê, as motivações, o que é que eu estou querendo vender com isso. Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 3, ele nos diz que a vontade de Deus é a nossa santificação, que nós saibamos possuir o nosso próprio corpo com decência, sem defraudar os outros, ou seja, sem fazer uma propaganda de nós, sem nos oferecermos ou oferecermos ao outro aquilo que nós não vamos dar. Quantas pessoas ofendidas, quebradas nós temos dentro das igrejas, irmãos, porque foram defraudadas. Ou seja, num namoro, seja porque perceberam alguma coisa e muitas vezes ficam ali, a culpa é de quem faz ou de quem vê. É dos dois. As redes sociais servem muitas vezes como esse local de exposição daquilo que só deveria ser exposto à esposa ou ao marido. Aquilo que deveria ser privado ao casal muitas vezes serve como exposição. E nós deveríamos ter cuidado com essas coisas, irmãos. Ainda que estejamos no mundo, nós não somos desse mundo. Devemos viver com decência, irmãos, e ordem. Todos nós, irmãos, homens e mulheres, já caímos nesse pecado. Todos nós. Seria para mim pedir, se você já caiu, levante a mão. Eu levantaria as minhas duas. Todos nós, de alguma forma, já caímos nesse pecado. Todos nós. Talvez não chegando às vias de fato, mas já caímos nesse pecado. Olhamos e cobiçamos aquilo que Deus não nos deu. E é por isso que todos nós precisamos de um Redentor. E é por isso que o Senhor Jesus estava tratando a lei como ela deveria ser tratada. Porque talvez seja fácil para nós, assim como era para os fariseus, dizerem assim: eu me orgulho porque nunca fiz o que não deveria fazer. Jesus está dizendo assim: não há orgulho nenhum, porque quando ele passa a régua, todos ficam abaixo. Nenhum tem condições de se orgulhar e dizer assim: olha para mim, Senhor, eu mereço ser teu filho. Como eu me orgulho de ser humilde. Como eu me orgulho por merecer a tua graça. Não, irmãos, quando a palavra de Deus e quando Jesus interpretou o 7º mandamento, ele passou a régua e todos ficaram abaixo. E por ficarmos abaixo, surge ao nosso coração o apelo da graça em Cristo Jesus. Senhor, como nós precisamos de Ti. Senhor, eu não tenho condições de me manter em pé se não for o Senhor.
Senhor, eu não tenho condições de guardar o meu coração se não for o Teu Espírito e a Tua palavra, como aquela forte armadura de Efésios 6, a guardar a minha vida e o meu coração. Senhor, eu preciso de deixar as desculpas esfarrapadas. Mas para isso, Senhor, eu preciso ser revestido por aquilo que o Senhor dispõe para mim, como a armadura que guarda o meu coração. Irmãos, o Senhor Jesus já nos dispôs todas as coisas que dizem respeito à vida e à santidade. Façamos uso delas para a glória de Deus e para a alegria do nosso coração. Porque nós não somos escravos, irmãos. Nós temos um Redentor que venceu a morte. Nós temos um Redentor que ressuscitou e que nos dá vida e vida em abundância. Não para que a gente viva pirateando aquilo que Deus fez de tão bom para ser desfrutado no casamento. Não para que a gente viva desejando tão pouco aquilo que Deus estabeleceu como sendo um desejo santo e que deve ser ansiado e anelado por todos aqueles que ainda não casaram, e aos casados devem ser desfrutado com toda a liberdade e prazer na presença de Deus, porque foi Deus quem nos deu. Meus irmãos, se nós compreendêssemos, e por isso Paulo faz aquela oração em Efésios no capítulo 3, ele se põe de joelhos para que eles compreendam todas as dimensões do amor de Deus revelado em Cristo e assim sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Essa compreensão do Evangelho, irmãos, faz com que o nosso coração seja tomado por algo que é muito maior, muito mais satisfatório, muito mais prazeroso do que as falsas luzes do pecado que brilham ao nosso redor. O Senhor não deu para nós algo, irmãos, que é satisfação por um momento, algo que engana. Ele nos deu para nós vida e vida em abundância em Cristo Jesus, para ser desfrutada por toda a eternidade, e isso já começa aqui agora, para mim e para você que somos crentes no Senhor. Que nós então, irmãos, nos alegremos com a perfeita obra de Cristo, e que Ele seja a satisfação para o nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Convido aos irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos orar nesse instante. Se nessa manhã algo precisa ser confessado e deixado, não perca a oportunidade de fazê-lo. Se atitudes radicais precisam ser tomadas para guardar o seu coração do pecado, tome essas atitudes. Não brinque com o pecado. E que assim, irmãos, Deus derrame sobre nós a sua graça e bondade, e cresçamos em santidade diante do Senhor.